Hoje, a ciência humana se vangloria de sua criação hipotética e teórica, com a qual ela pensa que pode competir de igual para igual com a criação de Deus, que é incomparavelmente superior a essa criação fictícia que foi engenhosamente inventada para que a humanidade pudesse acreditar nisso, através da doutrinação. Mas eles esqueceram que antes de existir ciência no mundo, Deus já existia e reinava de forma soberana. Essa verdade eles não podem ocultar. Essa verdade é clara, é simples, é objetiva. Então, aí é que está o grande problema, que a ciência humana não consegue botar um fim, digamos assim. Porque a criação de Deus, ela é superior. Ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque tudo o que Deus criou foi feito com sabedoria. Ele não usou ciência alguma, nem teorias hipotéticas, como por exemplo a teoria do Big Bang. Quando ele criou os seres vivos, ele não criou com teorias, como a teoria da evolução. Não, ele não fez isso. Em tempo algum, ele não precisa dessas teorias inventadas pelos homens aí. Porque a sabedoria dele é superior a todas essas supostas teorias. Então, é preciso deixar isso bem claro para que ninguém possa ter dúvida. Porque hoje existe algo que leva as pessoas a acreditarem mais nessa ciência. Muitos acreditam nisso, infelizmente, porque eles foram doutrinados a acreditar assim. Mas é preciso entender que a criação de Deus, ela se iniciou quando não existia nenhum ser humano. A criação de Deus se iniciou quando não existia nenhum humano. A ciência humana só começou a existir quando os seres humanos foram criados. Então, há uma diferença muito grande aí de tempo cronológico, digamos assim, em relação à criação de Deus e as criações teóricas que os cientistas inventaram ao longo da história. Então, eu tenho que ficar com a criação de Deus, porque os meus olhos veem a criação de Deus claramente. Agora, as teorias, se elas forem colocadas à prova, vão se achar mentirosas, porque não existem provas concretas e reais de que essas teorias existam de fato e verdade. É tudo balela, é tudo mentira, é tudo engano para disfarçar a evidência da criação de Deus, para anular a evidência da criação de Deus por uma outra criação teórica que não se sustenta, porque não existem provas concretas e reais de que elas existam de fato e verdade. Isso é um fato. Então, é preciso entender isso hoje. É por isso que eu recomendo que vocês leiam os textos que falam da criação. Porque existem vários textos nas escrituras falando sobre isso. Não estou me referindo apenas ao texto do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1 e 2, onde fala ali a respeito da criação. Existem muitos outros textos que falam sobre isso. E um desses textos está aqui no livro dos Salmos. Salmos 104, ó, como vocês podem ver aí, ó. Salmo 104, leiam esse salmo todo, porque ele fala da criação de Deus. E eu vou ler um versículo aqui, só para vocês entenderem isso. Ó.
Salmos 104, versículo 24, onde está escrito assim, ó. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Então, tudo que Deus criou não foi criado com ciência. Foi criado com a sabedoria dele, para colocar a criação o seu perfeito equilíbrio, para que tudo possa funcionar como é que eu posso dizer? Com eficácia, digamos assim, com qualidade perfeita. Então, isso é o que nós podemos ver. Nós podemos ver tudo isso acontecendo. Se você olhar para o céu, para os mares, para as grandes florestas, até nos desertos mesmo, nos rios, enfim, e até mesmo em si próprio, você vai ver que a criação de Deus é incomparável. E não há paralelos no mundo que se possa igualar a ela. Principalmente essas teorias que existem por aí, científicas, que não tem como competir com a criação de Deus em tempo algum. A sabedoria com a qual Deus criou todas as coisas é muito superior à ciência humana. Muito superior mesmo. Chega a ser até uma covardia, digamos assim, comparar uma com a outra. Porque a sabedoria de Deus é superior a todas essas teorias aí somadas juntas. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Porque a criação de Deus, ela é perfeita e durará para sempre. É verdade. Porque geração vai e geração vem, mas a terra que Deus criou permanece para sempre. Permanece de forma inalterável. Tudo que Deus criou durará para sempre, sem dúvida alguma. Então, é preciso entender isso hoje, claramente. Porque isso pode ser reconhecido por você e por mim. Essa é a prova evidente. Diante dos nossos olhos podemos ver isso, sem impedimento algum. Para que em você e em mim exista essa convicção, essa certeza absoluta da criação de Deus. Onde estamos inseridos? A criação de Deus está compreendida, digamos assim, debaixo do domo. Toda a criação de Deus está debaixo do domo, ou do firmamento. Então, essa é a verdade. E é isso que nós podemos ver todos os dias, sem dúvida alguma. Agora é preciso parar e pensar a respeito disso para não nos enganarmos. Não podemos ficar sendo enganados por uma criação fictícia que foi engenhosamente inventada para enganar as pessoas. Para que elas pudessem colocar crédito na ciência humana e não em Deus, a quem muitos hoje relegam a mitologia. Mas a verdade é que Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é eterno, imortal. Então, nós devemos tributar toda a glória devido ao seu nome, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É isso que nós podemos ver como a verdade absoluta, porque Deus criou todas as coisas com sabedoria, como está escrito aqui, ó, no versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Então, nenhum ser humano, por mais avançado que tenha, por mais que ele seja bem versado no conhecimento, ele não pode atingir a sabedoria de Deus. Então, é preciso entender isso. Porque com sabedoria, Deus fez todas as coisas. E é isso que nós devemos entender de uma vez por todas. Então, agora temos que viver assim, glorificando a Deus, dando
glória a Ele, louvando a Ele todos os dias, pela criação que Ele fez, da qual fazemos parte, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso Ele fez com sabedoria também. Então, essa é a verdade pura e simples, não há outra que se possa comparar à sabedoria de Deus com a qual Ele criou todas as coisas. Então, essa é a mensagem que eu quero falar hoje para a humanidade entender isso uma vez por todas. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.